Olha, Dani, você prestou bem atenção nessa música, nós cantávamos assim: a Senhora Aparecida, ela mesma é um grito de justiça para o seu povo libertar. Imagine lá no comecinho, né, do século XVIII, esses pescadores tiram, no ápice da escravidão aqui no Brasil, tiram a imagem da mãe e negra. Ou seja, pode ser assim, foi por um acaso, porque era branca, era colorida, né, tudo, não. Depois de todo o tempo que ela ficou lá no Rio, ela saiu negra de lá, e não é por coincidência, exatamente por divina providência. É um grito dos céus para dizer: a mãe de Deus é negra. É o que vocês estão fazendo com os meus filhos, tratando-os como objetos, né, escravizando-os. Então, um grito de justiça para o seu povo libertar. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso. Nós vamos conversar, né, sobre a consciência negra. A gente fala, feriado, mais do que isso, né, esta memória viva do que nós queremos passar para vocês hoje, né, para nós refletirmos juntos. E nós trouxemos aqui para conversar conosco o irmão Orlando Augusto Silva Cassiano, missionário redentorista, é diretor lá do Portal A12. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, irmão Orlando. Obrigado, muito bom dia, Padre Queimado, meu querido confrade. Bom dia, Dani, bom dia, Juninho. Irmão. Um bom dia muito especial para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação. É uma alegria podermos estarmos juntos nesta manhã, no dia 20 de novembro, para falar sobre esse assunto tão importante que sempre nos leva à reflexão. E nós sabemos que tem alguns poucos, né, santos, mas santos negros, né, na história da igreja. Eu gostaria de perguntar para você o que isso impacta, qual é a representatividade disso, né, para o povo, não só católico, mas para todo o povo cristão. Com certeza, Padre Queimado, assim como o senhor muito bem disse, a palavra que resume toda essa questão é representatividade. Nós sabemos que a humanidade e o próprio cristianismo ali, né, surgiu ali no continente africano, né, então a gente diz que a África é o berço de tudo, né, mas durante muitos anos, por muitas décadas, muitos períodos, a sociedade e a nossa igreja também tem enraizado de uma forma muito forte a questão do padrão europeu, né? Então, até em relação à questão da figura dos santos da nossa igreja, é muito comum a gente ver santos ali nesse padrão estético, físico europeu. E, para mim, acho que a maior importância ali da presença de termos santos negros na nossa igreja é justamente essa questão da representatividade, principalmente ali para o nosso povo africano, para os afrodescendentes presentes tanto no Brasil quanto em outras nações, se sentirem representados também em sua fé. Então, principalmente através das irmandades e outros grupos ali que foram, ao longo do tempo, encontrando seu espaço, seu lugar, tanto na igreja quanto na sociedade, para manifestarem a sua fé segundo o seu modo, segundo a sua cultura também. E isso também, acho que a presença desses santos negros na nossa igreja, acho que nos recordam ainda mais, nos levam a uma reflexão que vai mais além, que é sobre o chamado universal à santidade. Então, assim como o senhor dizia em sua reflexão antes do intervalo, que durante muito tempo ali, né, principalmente no período da escravidão, né, as pessoas negras, pretos, pardos, eram sempre vistos ali como pessoas, cidadãos de segunda categoria, e muitos até perdiam também a esperança diante de tanto sofrimento, diante de todas as perseguições, perdiam também a esperança de um caminho, de um segmento autêntico, de uma fé verdadeira, em vista de tantos fardos que eles tinham que carregar diante dessa pressão que a sociedade lhes impunha. Então, assim como no Concílio Vaticano II, a Igreja ela reforça para a gente a questão de que a santidade é para todos nós somos chamados à santidade. Então a figura dos santos negros na nossa Igreja, e quase todos são marcados ali por contextos de perseguição, contextos de sofrimento, contextos de tribulações, mas eles nos mostram, sobretudo, essa determinação, essa perseverança que nós devemos ter e a confiança em Deus diante das perseguições, e nos mostram que a santidade realmente é para todos. Olha, irmão Orlando, a gente estudando a história, até mesmo, né, a história nossa dos redentoristas vindo para cá, bávaros, a gente vê algumas passagens assim interessantes, que para nós tirarmos esse mito de que era coisa da época. Claro, a maioria pensava, tem uma estrutura de pensamento, pensava assim:
mas existiam muitas vozes que sempre gritaram, sempre foram proféticas. Os redentoristas passaram lá, foram acolhidos no Rio de Janeiro pelos franciscanos, e lá, na cartinha de um deles, dos redentoristas, dizia assim, e lá nos franciscanos havia até irmãos pretos, ou seja, falando assim, é uma coisa além da sua época. Extraordinário. Mas olha como os franciscanos estavam além da sua época. Já não interessava a cor. A pessoa estava ali, ela precisava trabalhar, ela precisava religiosa para santificar o mundo. Então, pensando nesse sentido, quais são essas vozes que você lembra, né, que são além do seu tempo? Santos, né, que foram canonizados porque estavam além do seu tempo. Então, devoções importantes aqui no Brasil, o que vem à sua cabeça? Na minha cabeça vem vários santos também, né? Exatamente. Mas qual que vem para a sua cabeça? Acho que a minha cabeça, primeiramente, São Benedito, né? São Benedito é um santo conhecido aí mundialmente, mas aqui no Brasil ele tem essa forte presença ali dentro das comunidades negras, principalmente através das irmandades também, né? As irmandades ali de São Benedito, das irmandades de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos também, que eram o lugar ali que as comunidades negras, que às vezes eram excluídas do convívio dos brancos ali, dos demais da sociedade. Então, os negros eles se reuniam em torno ali, né, de algum santo, de algum intercessor para celebrar a sua fé. Então, São Benedito é o primeiro santo que vem à minha mente ali como essa figura de representatividade e essa figura de referência para o povo negro. Santa Efigênia também, Santa Efigênia, que tem a sua história ali também marcada, num contexto um pouco diferente de São Benedito. São Benedito era filho de escravos, né, filho de escravizados, então ali da região da Itália, da Sicília ali. Agora, Santa Efigênia já é da região da Etiópia, né, uma outra região, mas Santa Efigênia já vem de um contexto diferente, um contexto que ela pertencia a uma outra denominação de fé, se converteu ao cristianismo e através daí ela se tornou ali aquela figura também dentro da comunidade negra, para aquelas pessoas ali da sua raça, esse sinal de esperança, esse testemunho de seguimento autêntico de Jesus Cristo. Santo Antônio de Catigeró também, que foi um santo que foi escravizado ali da região da África mesmo, né? Então, Santo Antônio de Catigeró, Santa Baquita também, do Sudão. Então, Santa Baquita que passou ali por duras provas, foi provada tanto espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente também, passou por essas perseguições ali por causa de sua cor, por causa da exclusão, por causa do racismo. Então, todos esses santos que citei aqui no Brasil, a gente não precisa nem ir muito longe, né, padre? Aqui em nosso estado de Minas Gerais, aqui pertinho de nós encontramos ali na Diocese da Campanha, Beata Inhaxica também, descendente de escravos, né, uma beata negra. O Beato Padre Vítor, de Três Pontas, Beato Francisco de Paula Victor, e todos marcados por esse contexto. Beato Padre Vítor, que nasceu na condição de escravo, mas teve uma vida um pouco diferenciada por conta da sua madrinha. E o Beato Padre Vítor, quando a gente vê que ele foi um padre, que naquela época, o primeiro milagre dele foi ter sido ordenado padre sendo negro, né? E na época era muito difícil, por conta de sua condição também, mas Padre Vítor, que no início do seu sacerdócio, enfrentou muita resistência também diante dos poderosos ali da sua época, que não aceitavam, né? Então a figura de ter um pastor, de ter um padre, um líder religioso negro, era algo quase que impensável. Mas Padre Vítor também soube ser esse exemplo de referência, soube ser esse exemplo de representatividade e, sobretudo, esse exemplo de resistência. Mesmo diante das perseguições, ele não desanimou, não sucumbiu e manteve-se firme em sua missão. Esses dois, se Deus quiser, nós estamos em oração, né? Tanto o Beato Padre Vítor, quanto também a nossa querida Beata Inhaxica, para que logo sejam canonizados, né? O Brasil ainda possa transmitir para o mundo. Que beleza, que história maravilhosa desses dois. Olha, uma pergunta mais, né, pessoal, você sente, para ser uma mensagem para o povo também, muita gente chega e fala, é muito mimimi, muita história, não sei o que tem. Você sente que ainda, né, você no seu lugar de fala, existem racismos diversos, existem pessoas que têm uma perversidade, né, que gostam de mexer com esses assuntos para destruir o outro. Você acha que existe no nosso Brasil, aqui ao nosso redor, talvez até na nossa igreja?
Com certeza, padre. Assim como o senhor já citou, eu sou uma pessoa que tem lugar de fala nesse assunto. E assim como o padre, nosso querido confrade, padre Coutinho, falava em sua homilia agora na missa das 9 da manhã, só sabe realmente o que é quem sente aquilo na pele. Então é muito fácil para quem não pertence ali à população negra, para quem está do lado de fora, falar que não existe racismo. E esse dia 20 de novembro também deve ser ali um sinal de alerta para nós, né? Deve ser um dia assim de realmente reflexão, um dia de uma verdadeira reflexão, mas de uma reflexão que não deve parar somente no dia de hoje. Então, o racismo ele existe, sim, ele existe e de várias formas, né? Existe o racismo explícito, o racismo velado, o racismo estrutural que foi implantado em nossa cabeça, através da nossa sociedade. Então, é uma chaga muito grande que aos pouquinhos a gente vai tentando, através da representatividade, através das lutas, da nossa resistência, da reflexão, combater tudo isso. E esse dia, como eu falei, ele deve ser um sinal de alerta para nós, o dia 20 de novembro, e que nos deve levar à reflexão contínua, porque a gente não é negro somente no dia 20 de novembro, né? Os negros são negros o ano todo. Então, a gente não deve ter a hipocrisia de achar que somente hoje a gente deve abraçar a causa e levantar a bandeira, falar que é antirracista, sendo que ao longo do ano as nossas atitudes refletem coisas diferentes, né? Hoje é para fortalecer, né? Com certeza. Hoje é para fortalecer e a começar também pelos negros, né? Para ajudá-los a compreender a sua história, a importância da sua vida na constituição do nosso Brasil, da nossa história como um todo, para que eles também se empoderem, também possam continuar se defendendo, para que continuem fazendo sua história. Eu acho muito importante, irmão, o que a igreja faz nas suas pastorais afro nas suas ações dinâmicas na educação, né, para acabar realmente com esse preconceito, para acabar com essa ideia, né, de que... Porque quando ele diz estrutural, é isso mesmo. Às vezes o machismo nas mulheres, né, a homofobia nos homossexuais. Sim. E entre os negros, eles são cooptados para dizer, realmente, quem trabalha é uma coisa, e os outros que não querem trabalhar. Então são ideias estruturais, né? Exatamente. E como cristãos católicos, sinais e esperanças, nós devemos, assim, não ficar de braços cruzados. Devemos, sim, tocar na ferida ali, tentar ver o que aconteceu ali atrás, como que a gente pode resolver daqui para frente, principalmente levando em conta a questão das oportunidades, né? Levando em conta a questão das oportunidades, da forma do tratamento, assim como numa das músicas de um grupo que eu admiro bastante, que é o grupo Racionais, o vocalista desse grupo, que é o Mano Brown, ele diz ali na música A Vida é um Desafio, né? Que ele ouvia em sua casa. A sua mãe dizia, meu filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. E aí ele questiona, mas como 2 vezes melhor se eu já estou pelo menos há uns 100 anos atrasado? Sim. Por conta da escravidão, por conta da desigualdade, por conta dos traumas que foram gerados em mim através do racismo estrutural. Então isso nos deve levar sempre à reflexão. E para complementar esse assunto, se vocês me permitem, claro esse espaço, no Portal A12, ao entrar ali em nossa página da redação do Portal A12, quem está acompanhando pode conferir ali a série Cores da Nação, refletindo a realidade racial brasileira, que é uma série de 11 artigos que foram produzidos ali pelo nosso querido missionário redentorista, o Padre Vinícius Ponciano, que é um grande missionário redentorista, negro também, que assim como eu, tem lugar de fala nesse assunto. E o Padre Vinícius, ele produziu ali alguns artigos que nos levam a refletir acerca dessa realidade, acerca desse tema, principalmente falando do racismo e da realidade da figura do negro no Brasil. Então, você que ainda não conferiu, pode conferir lá no nosso Portal A12 a série Cores da Nação, desvendando a realidade racial brasileira, produzido pelo Padre Vinícius. Olha que legal, ainda um presente hoje, hein, irmão? Com certeza. Que bacana, parabéns pela iniciativa, por sempre, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por tudo. Deus Imagina, eu que abençoe o seu agradeço. trabalho, portal12.com. Então espera vocês lá da visita de vocês no dia de hoje. Vamos refletir, isso é muito importante.